Para todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, quando eu estava dando uma olhada num pendrive antigo, encontrei esse material que comecei a fazer durante nosso período de pandemia, que é uma correlação dos textos, alguns textos no livro de Apocalipse, com alguns textos do Velho Testamento. Sabemos que o livro do profeta Daniel ele é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. No Velho Testamento também, o profeta Zacarias, alguns outros livros dos reis, várias passagens que nós encontramos. Além de vocês verem à direita e à esquerda algumas figuras de linguagem que elas aparecem na Bíblia, algumas delas não estão no livro de Apocalipse, mas também elas são importantes para entendermos os significados, né, de algumas passagens que o Senhor coloca tanto lá em Daniel, Zacarias e também, né, no livro de Apocalipse. Aqui embaixo à esquerda está escrito Apocalipse de Jesus Cristo, Apocalipse de Jesus Cristo, e aqui à direita em hebraico se escreve da direita para a esquerda, Torá, Nevim, o Ketuvim. Torá é lei, os 5 livros escritos por Moisés, Nevim, profetas, e Ketuvins, escritos. É como os judeus falam sobre o Velho Testamento. Eles chamam de Tanar, que seriam as 3 primeiras letras, né, de cada uma dessas palavras, para se referir a Moisés e os profetas, ou a lei e os profetas, mais especificamente, né, ao Velho Testamento. Eu sempre digo, né, que nós precisamos conhecer bastante do Velho Testamento para que tenhamos uma melhor compreensão das passagens do livro de Apocalipse. Pois o Senhor Jesus, que é o autor do livro de Apocalipse, ele utilizou inúmeras passagens veterotestamentárias, né? Veterotestamentária significa Velho Testamento, em alegorias, né, e também em tipologias, né, de forma alegórica e tipológica ele usa. Neste breve estudo, veremos do capítulo 1 ao 3 do livro de Apocalipse algumas dessas correlações com os seus correspondentes no Velho Testamento. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna e são elas que testificam de mim. Algumas correlações, não são todas. E eu tenho certeza que você lendo e buscando, procurando, você vai encontrar outras correlações que talvez se encaixem melhores do que essa que eu coloquei aqui. Então, põe lá no nosso comentário e manda para mim. Então, capítulo 1, nós vamos ver aqui o Senhor falando os 7 Espíritos de Deus. Eu falo Espírito sétuplo, porque são 7 ênfases de operações do Espírito Santo, né? Então, Apocalipse capítulo 1, verso 4, João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça, paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. Onde encontramos essa passagem com 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus? Está aqui em Isaías capítulo 11, verso 2. Essa aí temos estudado direto, né, na escola bíblica dominical, né? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E o Espírito de temor, 7. Então são 7 ênfases da operação do Espírito Santo de Deus. Não é que Deus tenha 7 Espíritos, né? Deus é único, o Espírito é único. Ele é como o fruto do Espírito, né? A gente às vezes até erra, né? Nós falamos frutos do Espírito. É um fruto só. E ele tem ali as suas particularidades, né? E aqui está no verso 1, capítulo 1, verso 4, Isaías 11, 2. Um reino sacerdotal. Vamos encontrar várias passagens, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Mas estamos vendo aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 6. E nos fez reis e sacerdotes, algumas passagens ou traduções traz reino e sacerdote, ou reino sacerdotal, para Deus e seu Pai. A ele a glória, poder para todos sempre. Amém. Uma das passagens que corresponde no Velho Testamento é essa de Êxodo, capítulo 19, verso 6. Confiram, por favor, todos os textos, né,
que na hora de copiar e colar aqui eu posso ter copiado e colado errado. Vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Assim como o Senhor separou Israel para que através de Israel viesse a palavra de Deus, o Messias, assim também o Senhor separou, né, a igreja fiel para falar também da palavra e para anunciar que o Messias que foi profetizado no Velho Testamento em Israel é o nosso Messias, é o nosso Cristo e é o mesmo que voltará para nos buscar, para nos levar para estarmos com o Pai. O primeiro e o último, o alfa e o ômega, daqui a pouquinho vai aparecer de novo sobre o primeiro e o último, né? Alfa e ômega são duas letras do alfabeto grego, né? Alfa é a primeira e ômega é a última. O princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, né? Então o Senhor ele mostra como o verbo, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Jesus Cristo não mudou, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Assim diz o Senhor, Isaías 44:6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, eu, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, fora de mim não há Deus. Há aqui um detalhe interessante, né, que no alfabeto grego existem duas letras que têm o som de O. Primeiro é o ômega, primeiro é o ômicron, que ele é antes, né, na sequência, e o último é o ômega. Prestem atenção aqui, se eu tirar o O, que está com acento circunflexo, vai ficar a palavra mega. Mega quer dizer grande, maior, superior. E na palavra ômicron, se eu também tiro, né, o prefixo, vai ficar somente micro, pequeno. E Jesus ele não é o O pequeno, o ômicron. Jesus é o ômega, ele é o maior. Ele é o excelente, ele é o superior. Né? Então Jesus ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. O primeiro e o último. Aqui embaixo está escrito em grego, egoemi to arquetologos, né? Eu sou o primeiro e o último. É arque, que deu origem a palavras no nosso português que estão ligadas a coisas do passado, né? Arque, né? Arqueologia, né? É uma das palavras, né? Arqueólogo também, né? Quem estuda arqueologia. Escreve num livro, Apocalipse 11:1, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, apareceu de novo, né? O primeiro e o derradeiro, ou o último, né? O que vês escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Em Êxodo 17:14, existem outras passagens também, onde o Senhor ele faz referência e orienta que as palavras do Senhor fossem escritas num livro. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então existem inúmeras orientações do Senhor de se escrever, né, um livro. E a palavra de Deus hoje está aí, né, preservada. Um dos livros mais combatidos, né, que levantam cada dia novas polêmicas, mas é o livro que tentaram destruir, tentam nos vedar, né, para que não tenhamos acesso, mas ele está aí, escrito como a palavra de Deus. Ele não contém a palavra de Deus, não, ele é a palavra de Deus. 1.4, né, semelhante ao Filho do Homem, Apocalipse 1:13 com Daniel 3:25. No meio dos 7 castiçais, João viu um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Mostra Jesus na figura do sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, citado várias vezes, né, tanto lá em Salmos como também na carta, né, aos Hebreus. Daniel 3:25 diz assim, e respondeu, dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos, é a palavra de Nabucodonosor, né, andando e passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano.
E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Algumas traduções traz Filho dos Deuses. O entendimento, né, de Nabucodonosor era um, para nós é outro, mas ali está escrito, né, em aramaico, e a palavra Deus, né, o substantivo Deus, tanto em hebraico quanto em aramaico, ele tem o sentido de plural. Em hebraico tem dois tipos de plural, né, o plural dual, que são das coisas que existem em pares no universo, e tem o plural de muitos, eles chamam até de rabim, né, que é o plural, que e Jesus, a terminação, né, da palavra Deus, né, né, ela dá a entender que Deus é plural de mais de dois. Isso não é idolatria, é porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. Os cabelos brancos como a branca lã, Apocalipse capítulo 1, verso 14, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a branca lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Então aqui pode ser também colocado os cabelos e os olhos como chama de fogo. É interessante notar que no livro de Cantares, Jesus ele se apresenta como aquele que tem o cabelo preto como corvo, né? Mostrando Jesus na sua força, jovialidade, juventude, é Jesus homem aqui na terra, né? E nos céus ele é representado desta forma como o ancião de dias, né? O cabelo branco, né? As purezas, a pureza e a santidade, né? Nos pensamentos que nós devemos ter também. E Daniel diz, e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião, Apocalipse fala sobre isso, né? Os tronos, os anciãos, os 4 animais, né? Os 24 anciãos, né? E um ancião de dias. Ancião de dias se refere Deus eterno. Como ele fala, já lemos, né, aquele que era, que é e que há de vir. E a sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos, e os cabelos da sua cabeça, como a pura lã. E o seu trono era como chamas de fogo, a sua roda, e as suas rodas como de fogo ardente. Então aqui os cabelos como a pura lã, ou branco como a neve, mostra Jesus, Deus eterno. Não fala de alguém que envelheceu, mostra de alguém que é e continuará sendo o que é. Voz de muitas águas. Aqui também a gente vê que há necessidade de entendermos figura de linguagem, né? Apocalipse 1,15, e os seus pés semelhantes ao latão, reluzente, como se tivessem sido refornados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ezequiel 43:2, eis que a glória de Deus, do Deus Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Eu não tinha citado Ezequiel, falei Zacarias, mas Ezequiel também, ele é muito importante que seja lido, né? Então aqui os pés como o latão ou o cobre, né, falando da justiça, do juízo de Deus, e a sua voz como a voz de muitas águas, que é a voz inconfundível, né? As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e de maneira nenhuma seguirão a outra. É interessante que a voz do Senhor, foi até minha esposa que falou isso, né? A voz do Senhor, ela é como muitas águas, ela é inconfundível. Mas quando nós estamos na situação como estava Elias, né, quando ele se refugiou na caverna, e ele viu vir, né, o vento, o fogo, né, e o terremoto, e que nenhum desses três, a voz o Senhor estava presente, depois Elias ouviu uma voz mansa e delicada. O Senhor sabe exatamente como ele fala conosco. A voz do juízo de Deus será como a voz de muitas águas, mas a voz do Deus que quer nos dar paz, nos tirar da caverna, né, nos tirar desse... Como ele estava muito triste, né? A palavra diz que ele era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, e quando nós estivermos na mesma situação que Elias estava, uma voz mansa e delicada virá de Deus para falar ao nosso coração. Creia nisso. A boca como espada de 2 fios, aguda, e as 7 estrelas, como espada de 2 fios aguda e as 7 estrelas. Apocalipse 1,16, ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece.
Eu vou gravar sobre a igreja de Pérgamo e nós vamos dar um entendimento mais profundo sobre essa questão da espada de dois fios, falando da justiça romana, né, que era executada ali por alguns tribunais que estavam instituídos na cidade de Pérgamo. Eles tinham essa autoridade concedida pelo Império Romano. Isaías 49, 2, e fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Jó, acho super interessante. Jó, quem gosta de ciência e fé, leia o livro de Jó. Ele traz inúmeros detalhes sobre ciência e fé, inclusive este das constelações, que eu queria saber. É claro que eu sei como foi, né? Jó, sem telescópio algum, sem avanço nenhum, não tinha Hubble, nem esse outro mais avançado que foi lançado agora aí, que é o West, né, que ele já via, né, as constelações, né, a Ursa, o Órion e os 7 estrelos, né, 7 estrelas e a Recâmara do Sul, que são todas constelações que antes era muito mais fácil de ser visto, né? Hoje, devido à poluição, fumaça, iluminação, é muito difícil hoje você enxergar um céu claro, límpido, né? A não ser que você tenha o privilégio de estar morando, né, no interior, né, onde você ainda consegue olhar e ver o céu bem baixo, né, bem pertinho de você, né? Então, caí aos seus pés, um ato de reverência e de adoração. Era assim que as pessoas chegavam diante do rei. Eles se dobravam diante do rei e muitas vezes se lançavam no chão. Apocalipse 1,17 diz: e quando eu o vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão, a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E Daniel também tem uma passagem aqui extremamente, né, semelhante, igual. E estando ele ainda falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar de pé. Exatamente, né? Daniel caiu em terra, João caiu em terra, o Senhor tocou, não temas, o levantou, o pôs de pé. Daniel era muito amado, né? Esse é um outro detalhe, né? Daniel capítulo 9, o Senhor diz assim: desde o princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e o anjo falando com ele, né? E eu vim para te trazer, né, esta mensagem, porque tu és muito amado. E João, o escritor, né, do livro de Apocalipse, encontramos no seu evangelho, ele identificado como o discípulo amado. Daniel, aquele jovem, depois um idoso, amado pelo Senhor. João também era o mais jovem, depois um idoso, e continuou sendo, né, amado pelo Senhor. O segredo é cair aos pés do Senhor, independente da idade. O Senhor vai tocar em nós, vai nos pôr de pé, vai fazer-nos entender que Ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro a chegar para nos ajudar, e quando todos nos abandonarem, o último que restará conosco é o Senhor. Aquele que vive e permanece para sempre, né? Apocalipse capítulo 1, verso 18, com Daniel 6, 26. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Daniel, né? E da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Então João fala sobre, Jesus falando a João, eu estou vivo para todo sempre. Nabucodonosor teve que reconhecer, depois das suas dificuldades e lutas, né, quando o Senhor recobrou o seu sentido normal, ele reconheceu que Deus está vivo e permanece para sempre, e que o seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará para sempre, né? Amém. Capítulo 1, de novo, verso 19, escreve estas coisas que tens vistos, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer, coisas que hão de acontecer. Isaías 11,
11 não, Isaías 41, 22. Estou com Isaías 11 na cabeça, já está treinado. 41, 22. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. O próprio Senhor Jesus, ele pede para que João escrevesse as coisas que brevemente iriam acontecer, né? E deveriam ser enviadas às 7 igrejas. Anunciai-nos as coisas passadas, para que entendamos, para que atentamos para elas, saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. O Senhor, ele coloca dentro do livro de Apocalipse, né, aquilo que nós chamamos de preterismo, coisas que já aconteceram no passado, mas também o futurismo, coisas que estão acontecendo e muitas outras que ainda irão acontecer enquanto a igreja estiver aqui, e depois que a igreja for arrebatada, muitas outras coisas ainda irão acontecer. O Deus que revela os mistérios, né? Apocalipse 1:20, o mistério das 7 igrejas. O Senhor falou a João, ele explicou o que era aquilo que ele estava vendo, né? O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas, vai explicar, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Anjo ali era o pastor, o responsável por cada igreja. Anjo ali não era um ser celestial, era o que estava ali à frente das igrejas. Aos anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste nas minhas mãos são as 7 igrejas. Então ele fala o que são as estrelas e o que são os castiçais. Ele revela. Daniel 2:28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. E ele, pois, fez saber, né, ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Então, eu não coloquei aqui, mas nós vamos ver que depois o Senhor revela a Daniel tudo aquilo que estava embutido no sonho que Nabucodonosor teve, que é aquele sonho da estátua, né? A cabeça de ouro, peitos e braços de prata, o ventre e coxa de bronze, perna de ferro e pés parte barro e parte ferro. O Senhor revela o mistério. Ali tinha um mistério. Só quem tem o Espírito Santo consegue discernir e descobrir o mistério que Deus tem revelado. Paciência nas provas. Eu acho que o livro que mais fala sobre paciência é o de Jó, né? Até provérbios populares existem, né? Falam paciência de Jó. Apocalipse 2:3, já entramos no capítulo 2, né? Sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Exatamente como, né, o Senhor ele vê ali, tanto na igreja de Éfeso, esta que sofreu, que trabalhou, que não se cansou, como também na igreja de Esmirna, que também foi perseguida, perdeu tudo, como Jó perdeu, mas em nenhum momento, nenhuma das duas igrejas atribuíram a Deus falta alguma ou maldisseram a Deus, né? O conselho da esposa de Jó foi: amaldiçoe teu Deus e morre, né? E quem amaldiçoasse, né, a Deus, ele teria a sua vida, né, preservada, vida terrena, mas que logo acabaria. Mas se amaldiçoasse a Deus, estaria incorrendo num grande risco, né? Porque todo aquele que negar a Cristo diante dos homens, ele também será negado diante de Deus Pai e dos seus anjos que estão nos céus. Provas e paciências, né? Balaão e Balaque, Apocalipse 2:1 e Números 22. Balaão, eu não vou nem botar o verso só aqui, mas porque você pode ler o capítulo anterior também, né? Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. E ele, Balaque, enviou seus mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, a terra dos filhos do seu povo, a fim de chamá-lo, dizendo: eis que saiu do Egito um povo que cobre a face da terra, e estaciona defronte de mim.
Balaão e Balaque, eles vão depois levar a esse mesmo procedimento, né? Balaque, ele vai, depois, né, da partida de Balaão, ele vai colocar mulheres moabitas para que elas fornicassem com os filhos de Israel. E a palavra diz que eles fornicaram e comeram, né, daquelas ofertas que eram sacrificadas, né, aos ídolos. Eu já gravei um vídeo sobre Balaão e Balaque e sobre nicolaísmo. Eu vou deixar na descrição, depois é só você clicar e assistir. A árvore da vida, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer da lei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Gênesis 3:22. Então disse-me o Senhor, eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora que não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, lá no passado, né, o caminho para a árvore da vida foi fechado. Deus colocou querubins com espadas flamejantes no entorno para que o homem não encontrasse o caminho para a árvore da vida. Esse caminho foi fechado pela desobediência e pelo pecado, e o resultado, né, o salário desse pecado foi a morte. E Jesus Cristo é aquele que abriu para nós o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Onde lá no Gênesis teve a mentira, que foi o joio plantado pela serpente, Jesus diz, eu sou a verdade. No Gênesis estava a morte e em Cristo estava a vida. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma comparação interessante, né? O primeiro e o último, eu disse que ia aparecer de novo, né? Estava no capítulo 1, apareceu aqui novamente no capítulo 2. Ao anjo da igreja que está em Hermina, escreve, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Isaías, é o mesmo texto, né? Isaías 44:6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim, não há Deus. Tribulação de 10 dias. Apocalipse 2:10, comparado com Isaías 33:2 e Êxodo capítulo 4 ao capítulo 12. Nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isaías 33:2. O Senhor tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado, sê tu o nosso braço, cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Ou seja, assim o Senhor também foi para os nossos irmãos da igreja de Esmirna. Também tem um vídeo gravado falando também sobre o que era, né, a tribulação. E os 10 dias, né, também pode estar correlacionado ao período das 10 pragas que vieram sobre o Egito. Israel participou de algumas, por isso também passaram por um breve momento de tribulação. Balaão e Balaque, Nicolaitas, né? Este aqui, ele já falei atrás, mas aqui fala mais especificamente dos Nicolaitas, que eu já falei que tem um vídeo, né? Mas algumas poucas coisas tem contra ti que tens lá, os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu odeio. Muitos historiadores, vocês vão ver lá, eles dizem que Nicolau foi um dos 7. Outros já acham que não, mas a grande maioria dos autores do primeiro e segundo século, eles falam que Nicolau era um dos 7. Deixa eu voltar aqui que já passou. Israel se deteve em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas, número 25:1. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres adosditas, amonitas e moabitas. Isso já no tempo de Neemias, na época da reconstrução do templo. A gente vê que isso é cíclico, né? Aconteceu lá no Velho Testamento,
no livro de Números, quando eles ainda estavam no deserto. Depois acontece quando Neemias e Esdras e Zorobabel voltam para a terra para a reconstrução do templo, e o Senhor mostra que profeticamente estaria acontecendo nos nossos dias, né? E infelizmente está acontecendo. Capítulo 2, verso 7, o maná escondido. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei de comer do maná escondido. Depois no vídeo a carta de Pérgamo, nós vamos falar um pouco mais sobre o maná escondido. O maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, falaremos também sobre essa pedra branca, e um novo nome escrito no qual ninguém conhece senão aquele que a recebe. Êxodo 16, 31, a casa de Israel deu-lhe o nome de maná, que era como uma semente de coentro, era branco e tinha sabor como bolos de mel. Maná, em hebraico, significa o que é isto, né? Eles não sabiam o que era e fizeram uma pergunta, né? Maná, o que é isso? E ficou como nome, né, desta iguaria, né, que eles comeram no deserto, mas que muitos depois já estavam rejeitando, né? Disse-lhe também Moisés a Arão, toma um vaso, o maná ficava escondido dentro da arca, toma um vaso e põe nele um homer, que é uma medida, né, de capacidade, cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Este vaso com maná, ele desapareceu. Vai chegar um determinado período, né, da história de Israel, que a palavra vai dizer que dentro da arca tinha somente as tábuas da lei, não estavam mais, né, a vara de Arão, nem o vaso com maná. Porque ambos estão tipologicamente representando, né, a vara de Arão, o Espírito Santo, que seria derramado no Pentecostes, e o vaso de maná, Jesus, o pão vivo que desce dos céus, que ainda está guardado para nós, né? Todos os dias podemos nos alimentar do maná, do pão vivo que desce dos céus. Jezabel, essa figura polêmica, né, odiosa por Deus, Apocalipse 2:20 e 1 Reis, capítulo 18. Mas algumas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. 1 Reis 18:4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água, né? Então, da mesma forma como Jezabel, lá no Novo Testamento, ela introduz, né, o fermento e tenta destruir, né, os profetas de Deus, o evangelho, a pureza do evangelho, o evangelho puro e os seus servos, da mesma forma Jezabel tentou no passado, né? Tentou até contra Elias, né? E o Senhor trouxe um juízo, né? E aqui Apocalipse fala que haverá um juízo, né, para Jezabel e seus seguidores, como houve lá no passado um juízo contra a casa de Acabe e de Jezabel. Apocalipse 2:23, ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Segundo Reis, capítulo 9, verso 7, o Senhor orientou, né, que Jeú fosse e destruísse a casa de Acabe, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Ela segura lá depois, né, um cálice, né, cheio de sangue, né, dos santos, né, está em Apocalipse também, né. Capítulo 2, ferirás com vara de ferro e quebrará o vaso do oleiro. Apocalipse 2:27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como um vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Salmos 2:9, tu esmigalharás com uma vara de ferro, e tu despedaçarás como a um vaso do oleiro, mostrando o Senhor quando vier, né, no seu juízo, como ele vai agir com aqueles que se levantaram contra a igreja e contra o povo eleito de Deus, Israel. Estamos acabando já chegamos no capítulo 3. Né? Não se contaminaram, não contaminaram suas vestes, Apocalipse 3:4. Mas tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso.
Cantares 4:7, tu és formosa, amada minha, em ti não há manchas, né? Não contaminou a sua veste. A igreja fiel, ela não contamina as suas vestes. Ela é formosa e nela não há mancha, até porque nós nos lavamos e purificamos as nossas vestes todos os dias, sempre que for preciso, no sangue do Cordeiro. Tens a chave de Davi, né? A chave que ele fecha e ninguém abre, né? Ou abre e ninguém fecha, né? É interessante, né? Porque tem portas que precisam ser fechadas para nós, sabe? Tem muitas pessoas que entram pela porta do pecado e o Senhor fecha e ninguém abre. E outras que Ele abre para nós, que é a porta que dá acesso, né, ao caminho estreito que conduz à vida eterna. Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isaías 22:22, e porei a chave da casa de Davi sobre o meu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Que o Senhor, que já abriu a porta da graça para nós, que possamos entrar. Se você ainda não entrou, entre. A graça ainda está à disposição de todos. A porta aberta, né? Apocalipse 3:8, conheça as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isaías 60:11, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios e conduzidos com elas os seus reis. Esta porta aberta que se abriu aqui, né, na época de Filadélfia, ela fala da evangelização e das grandes missões mundiais que retornaram logo após, né, a reforma protestante do século XVI. Coluna no templo de Deus, ao que vencer, Apocalipse 3:8, ao que vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e nunca sairá dele. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, e de meu Deus, e também o meu novo nome. Segundo Crônicas, né, Salomão, quando constrói o templo, ele colocou 2 colunas, mas do lado de fora. As colunas que tinham, né, elas tinham a parte superior que eram lírios, redes, elas eram de bronze e elas estavam voltadas para o nascer do sol e brilhavam intensamente quando o sol saía. Uma vez eu ouvi, né, dizer, né, é muito fácil você ser coluna dentro, onde ninguém está te vendo, mas coluna do lado de fora, brilhar e resplandecer a glória de Deus, é muito difícil. Então o testemunho tem que ser bom para os que estão dentro, e eu vou dizer aqui, ampliando o que a Bíblia diz, né, melhor ainda para os que estão de fora, para que eles vejam o seu testemunho, o meu, e se convertam. Então Salomão levantou as colunas diante do templo, uma à direita e a outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Então, da mesma forma, né, como o nome foi escrito, nas 2 colunas também os nomes foram escritos, e em nós, né, o Senhor também tem gravado, né, o seu nome em nós, que somos colunas, visto como colunas para Ele. Testemunha fiel e verdadeira, Cristo, né? Apocalipse 3:14, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto: diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, aquele que vai testemunhar diante do Pai, sobre mim e sobre você, para que não sejamos condenados, hein? Aquele que é o princípio da criação de Deus. Jeremias 42:5, então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda a palavra que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Então o Senhor é a nossa fiel testemunha. Ele também é o nosso advogado de defesa e ele também é o nosso juiz. Então não haverá nenhuma condenação para aqueles que têm a Cristo como advogado, como testemunha fiel, e ao Pai como o justo juiz que está assentado no trono.
a testemunha fiel e verdadeira, né? Esqueci de trocar lá o título lá em cima, né? Geralmente é o que está aqui em amarelo, né? Porque eis que és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis, para que eu não vos vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. Levítico 22. O Senhor orientou Israel que se eles não cumprissem a palavra, eles seriam vomitados. Aqueles da igreja de Laodiceia, que também já estavam mornos, né? Que já haviam se distanciado e perdido principalmente a operação do Espírito de temor, eles seriam vomitados da boca do Senhor, né? Se não atendessem o conselho, né? O conselho de mim, ouro provado, vestes, né? Então Israel tinha que atender o conselho, e nós da igreja de Laodiceia também precisamos atender o conselho. E não apareça a vergonha da sua nudez, né? Aconselho-te de mim compres ouro provado no fogo, para que te riquezas e roupas brancas ou vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio, para que vejas. Apocalipse 3:18. Ezequiel 16:8. Passando eu junto de ti, vi-te, eis que o teu tempo era o tempo de amores, e estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Vejam como o Senhor, ele já estava agindo lá no passado em Israel, né? Quando o Senhor quis cobrir para que Israel não estivesse, né, com a sua nudez exposta e fosse preservado. É o que o Senhor quer, que a igreja desses últimos dias cubra a sua nudez para que seja preservada. Cobrir a nudez é santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se assente comigo no meu trono, está encerrando, né? Ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Salmo 101:6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. E a igreja fiel são os fiéis, que se assentarão com o Senhor. O que anda num caminho reto, que é Cristo, este é o caminho, andai nele sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, né? Isaías fala sobre isso. Este me servirá. Nós não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, nem retrocedemos. Nós não somos como aqueles que retrocedem. E o juízo, né? O castigo, né? Eu repreendo e castigo, mas é um castigo de amor, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso. É a comparação que o Senhor faz com Deuteronômio 8:5, né? Sabe, pois, o teu coração como um homem castiga seu filho. É o castigo do amor, né? Não estou falando aqui de espancar, porque a palavra diz que nós não devemos ser espancadores. Mas o castigo, a correção, a corrigir é realinhar o caminho, é reacertar ou redirecionar, né? No caminho e na direção correta da qual havia se desviado, né? Então, assim como um pai castiga seu filho, né? Assim te castiga o Senhor teu Deus. Ele nos castiga e nos corrige porque Ele nos ama. Busque, certamente você encontrará outros versículos que também se encaixarão muito bem. Nunca deixe, né, de conferir, de estudar e de colocar em prática aquilo que o Senhor nos tem apresentado, né? Então, a todos a paz, Senhor Jesus, né? Até um próximo momento. Eu vou estudar um pouco mais sobre a igreja de Pérgamo e assim que estiver pronto, eu gravo para vocês. Paz, Senhor.